ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Primeiramente, então, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya-lila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Paribrajacacharya Astottara Sata Shrimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro, que, através de sua misericórdia sem causa, nós podemos aqui hoje nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Srimad Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 29. Ontem faltou um pedaço do comentário desse verso. Eu gostaria também de refazer a tradução do verso com algum detalhe de diferença. Então, o verso diz assim: alguns veem a alma como algo maravilhoso. Alguns falam da alma como sendo algo maravilhoso. E outros ouvem sobre a alma como sendo algo maravilhoso. Outros, no entanto, após ouvir sobre a alma, não conseguem entendê-la. Então, aqui Srila Gurudeva, ele depois explicou, né, que ouvir sobre a alma é algo muito raro. Mais raro ainda é você entender do que se está falando sobre a alma. E ainda mais raro é você procurar desenvolver o processo que pode fazer com que você encontre a sua própria alma. Então, continuando do ponto onde nós paramos ontem do comentário, Srila Gurudeva diz: é por essa razão que Chaitanya Mahaprabhu nos instruiu, né, nesta era de Kali que nós vivemos, executar o canto congregacional dos santos nomes de Krishna, Shri Harinama Sankirtana. Por quê? Porque através desse processo, até as pessoas que nem mesmo têm fé no cantar dos santos nomes, podem alcançar a plataforma da alma. Porque existem diferentes processos para você se conectar com a sua alma de acordo com cada era que nós vivemos. O tempo védico, né, o tempo cósmico védico, ele é dividido em 4 eras: Satya, Treta, Dwapara e Kali. Em Satya Yuga, a duração da vida humana é de aproximadamente 100 mil anos. Em Treta Yuga, de 10 mil, em Dwapara Yuga, de 1000, e em Kali Yuga, de 100 anos no máximo. E para cada uma dessas eras, de acordo com a capacidade, né, humana, os Vedas recomendam diferentes dharmas, ou diferentes processos para se alcançar a perfeição. E a perfeição nada mais é do que você estar situado na sua própria alma, ou seja, você deixar com que a alma possa se expressar e revelar a sua natureza original. Porque automaticamente, quando a alma está ativa, ela sabe exatamente o que fazer para retornar à sua morada eterna ao lado do Senhor Supremo. Então, o Dharma recomendado para Satya Yuga era a meditação. A meditação seguida do cantar de mantras, obviamente. Porque o cantar dos mantras vai estar sempre presente ao lado das práticas específicas de cada era. Por quê? Porque existe uma especialidade, porque existe um poder especial no cantar dos mantras, no som. Tá? Então, em Satya Yuga era a meditação com o mantra, em Treta Yuga era a execução das cerimônias de fogo com o mantra, em Dwapara Yuga era a adoração da deidade, da forma de Deus, também com o mantra,
E em Kali Yuga, todas essas outras práticas e qualquer outra prática não tem um efeito tão forte quanto o cantar do mantra. Então, restringiu-se para Kali Yuga apenas a possibilidade de nós usarmos o mantra, ou seja, cantarmos o mantra Hare Krishna, ou outros mantras que trazem os nomes de Deus. Tá? Então, é importante saber que o cantar dos santos nomes, o cantar do Mahamantra, é a principal prática espiritual da era de Kali, recomendada pelos Vedas. Tá? E o mais interessante é que a potência, né, os benefícios, né, intrínsecos desse cantar permitem que pessoas que não têm fé alguma, né, sejam beneficiadas, mesmo se elas cantarem enquanto estiverem caminhando, sentadas, comendo, bebendo, chorando, rindo, ou até mesmo de maneira jocosa, ou até provocativa. Mesmo assim, elas serão beneficiadas com o poder de estarem pronunciando, né, os nomes sagrados do Senhor Supremo. E por essa prática do cantar do Mahamantra, gradualmente a pessoa vai se preparando, vai se purificando, até que ela consegue a associação dos devotos puros. Ela consegue encontrar um mestre espiritual fidedigno que possa ajudá-la a continuar este processo de maneira mais estruturada, mais sistematizada, correto? Então, recomendo a todos cantarem o Mahamantra Hare Krishna. Isso não é a minha opinião, isso muito menos é simplesmente uma prática específica de uma religião. Não, isso é o Dharma descrito nos Vedas para todas as pessoas. Todas as pessoas. Tanto que vocês podem ver que até no próprio cristianismo, de modo geral, e no budismo também, no próprio islamismo, todos estão cantando os santos nomes de Deus. Né? Cada qual à sua maneira, mas estão cantando. E cada vez mais o culto musical vem ganhando força. Isso não é simplesmente algo aleatório. Isso é justamente o reflexo da predisposição e do desejo intrínseco, né, do ser humano nesta era de querer expressar a sua devoção através do cantar dos santos nomes, através do cantar devocional, das orações que são colocadas em forma de música, né, que glorificam o Senhor Supremo, descrevendo as suas diferentes qualidades, as suas diferentes atividades e os seus diferentes nomes. Então, mais do que pregar sobre a minha religião, dizendo que ela traz esse processo do cantar dos santos nomes, na verdade, o que os Vedas recomendam é que, independente da sua religião, você deve cantar os santos nomes. É através desse cantar que você vai ser liberado. No Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu, ele é, na verdade, no Chaitanya Bhagavat, Mahaprabhu, ele é interrogado por um devoto que pergunta para ele sobre os muçulmanos. Né? Os muçulmanos cometem diversos crimes em nome da religião. Né? E eles, na verdade, ao mesmo tempo, têm a sua fé, né, e cantam os nomes de Allah, né, que é o Deus deles. Então, esse devoto pergunta para Mahaprabhu de que maneira eles poderão ser liberados, né, desses pecados que eles estão cometendo. Então, Mahaprabhu diz, quando eles proferem a palavra haram, que significa impuro, né, ou seja, aquilo que eles não podem consumir, eles estarão falando o nome do Senhor Rama, né, Haram, ou seja, eles serão automaticamente purificados por cantar este Namabhasa, ou seja, o semblante ou a sombra do nome puro de Ram, que é um dos deuses da cultura védica, uma das encarnações de Krishna. Então, de qualquer forma, mesmo nem sabendo que estão
praticando, essas pessoas serão automaticamente beneficiadas sempre. Então, através do cantar dos santos nomes, você alcança a possibilidade de se associar com um devoto puro, com um santo, né, com alguém que veio da morada transcendental, né, de Goloka Vrindavana para a Terra, né, ajudar essas almas aqui condicionadas e caídas, né, a se aperfeiçoarem. E Gurudeva cita um verso do Haribhakti Vilasa: Maduram Maduram Metam Mangalam Mangalanam Sakala Nigam Vali Satpalam Chit Swarupam Sakridapi Parigitam Shradaya Helayava Briguvara Naramatram Taraye Krishna Nama. Os santos nomes de Krishna são a doçura do doce e são a própria auspiciosidade personificada. Ele é, né, o santo nome é a fruta madura que brota nesse grande arbusto dos Vedas, da literatura védica, e ele é a própria personificação do conhecimento transcendental. Então, aquele que canta os santos nomes com fé ou mesmo com indiferença é imediatamente liberado do oceano de nascimentos e mortes. Tá? Não tomem esse imediatamente como algo instantâneo, mas esse imediatamente significa dentro de um tempo, obviamente que para nós parece longo, mas que na visão de Deus é muito rápido. Tá? Na visão do desenvolvimento do universo, é um tempo muito rápido. Nem que sejam 2 vidas ou 3 vidas, isso é muito rápido. Isso pode ser também chamado de imediato. Tem outro verso do Srimad Bhagavatam, 6.2.14, que Gurudeva cita, dizendo: aquele que canta os santos nomes do Senhor está imediatamente livre da reação dos seus pecados. Mesmo que ele cante de maneira indireta, ou seja, querendo dizer alguma outra coisa, apenas utilizando esse nome, ou de maneira jocosa, ou simplesmente para um entretenimento musical, ou até de maneira desrespeitosa, ainda assim, né, ele será beneficiado. E isso é aceito por todos os grandes sábios, né, versados nas escrituras sagradas. Então, aproveitem qualquer tempo livre, enquanto vocês estiverem talvez indo para o trabalho, ou no ônibus, ou quem sabe esperando, né, o alimento ficar pronto, ou enfim, em qualquer momento, de manhã cedo após acordar, ou antes de você dormir, encontre um momento, procure se sentar com calma, procure relaxar a sua mente, respirar um pouco e faça o uso do mantra. O mantra, ele é muito importante, por quê? Porque ele é o único veículo que é capaz de conduzir a mente a um estado de plenitude, de paz e de comunhão com o divino. A própria palavra mantra significa isso. Man é mente, tra é conduzir. Ou seja, aquele som é capaz de conduzir a sua mente a um outro estado. De que maneira? Nós sabemos que a mente, ela é o sentido mais sutil, ou seja, ele é o mais poderoso dos sentidos. E muitos acham que simplesmente por você se concentrar na respiração ou fazer certas posturas, você consegue controlar a sua mente, ficando em silêncio. Na verdade, você não vai controlar a sua mente completamente. O que vai acontecer é que a mente ela vai ficando cada vez mais sutil, até que simplesmente você já não consegue notar a presença dela. Por quê? Porque a própria concepção de cognição é feita através da mente. Então, se você pensa algo, se você reconhece o fato de que você está ali, naquele momento, tudo isso é devido à presença da mente. Então, se você tira a mente, simplesmente você vira uma pedra, você não consegue ter nenhum tipo de reação, porque a mente é a rainha dos sentidos. A mente ela está atuando, inclusive,
de diversas maneiras que você nem consegue controlar. Tá? A nossa mente é muito complexa. Então, portanto, é um erro, tá? Você tentar controlar a sua mente tentando usar ela mesma, né, contra ela. Então, qual é a forma mais eficaz, e talvez a única, de se controlar a mente? É quando você utiliza algo que está superior a ela. E neste mundo material, não existe nada que possa ser superior à mente, a não ser a vibração do santo nome de Deus. É por isso que o mantra que traz o nome de Deus, ele tem essa função específica de conseguir controlar a mente ou direcionar a mente para o lugar certo. Né? Vejam bem, o nosso objetivo não é eliminar a mente, muito menos eliminar os sentidos. Por quê? Deus nos deu esses sentidos e essa mente com uma finalidade muito específica, que não é simplesmente desfrutar do mundo material ou obter conhecimento. Não. A função dos sentidos é serem utilizados no serviço de Deus, tá? Na adoração de Deus. Essa é a meta da vida. Aquele que não tem Deus como centro da sua vida simplesmente está solto na existência sem o enraizamento, sem a conexão com a base fundamental, com a base primordial da existência, que é Deus. Então, quando nós cantamos o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, nós estamos conduzindo a nossa mente para o local correto, ou seja, para que ela se absorva, para que ela se concentre na presença de Deus, na função no nome de Deus. Essa é a função da mente e essa é a função dos nossos sentidos, estarem absortos, né, nessa meditação do Senhor Supremo, correto? Então, aproveitem o máximo que vocês puderem para se focarem, para praticarem o canto do Hare Krishna Mahamantra. Ele é o mantra recomendado para esta era que nós vivemos, de acordo com todos os livros védicos, de acordo com toda a ciência mística dos Vedas. Esse é o melhor caminho para nós conseguirmos, primeiro, nos livrarmos de maus hábitos, nos livrarmos de condicionamentos, purificarmos o nosso coração, purificarmos a nossa alma, a nossa mente, né, para alcançar a plataforma da alma e assim poder fazer o yoga, né, essa união com Deus. Correto? Bom, então vamos ao verso 30. Krishna diz: ó Arjuna, a alma eterna que reside dentro do corpo de todas as entidades vivas jamais pode ser destruída. Portanto, não é correto que você lamente pela alma. Verso 31. Além disso, após considerar o seu dever como kshatriya, você deve lutar e você não pode hesitar. Não há nada mais auspicioso do que você executar o seu dharma de kshatriya lutando como um guerreiro por princípios religiosos. Verso 32. Ó Partha, afortunados são os kshatriyas, os guerreiros que recebem uma oportunidade de lutar de acordo com o seu destino. Assim como eles são como uma porta que se abre para os planetas celestiais. Aqui no comentário, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele diz que Krishna explica a Arjuna que numa batalha religiosa, aqueles que morrem pelos vencedores alcançam uma felicidade maior do que aqueles que estão matando. Portanto, para dar um prazer maior a Bhishma
e aos seus companheiros, você deve matá-los. E para dar sustentação a esse argumento, Krishna, ele recita este verso, né, que começa com a palavra Yadrichaya. Yadrichaya significa alcançar os planetas celestiais sem a execução de qualquer atividade piedosa, ou seja, karma yoga. Então, uma pessoa, por morrer no campo de batalha, alcança planetas celestiais sem ter nem mesmo conquistado nenhum tipo de mérito piedoso. Nesse caso, ele se refere ao reino celestial, né, dos semideuses. Não, aqui não está falando do reino de Deus. Tá? Na linguagem cristã, reino celestial significa a morada de Deus. Na linguagem védica, reino celestial é a morada dos semideuses e o reino transcendental é, de fato, a morada de Deus. Verso 33. No entanto, se você não executa o seu dever religioso prescrito nas Escrituras, que é lutar nesta batalha religiosa, então você perderá a sua fama e o seu dharma de guerreiro. Além disso, você simplesmente irá perpetuar uma ação pecaminosa. Ou seja, Arjuna tem que lutar. Do contrário, ele será colocado como, ele será expulso, né, do Dharma de Kshatriya. É uma grande vergonha um Kshatriya não executar o seu dever. Verso 34. As pessoas irão difamá-los o tempo inteiro, porque uma pessoa honrada, para uma pessoa honrada, né, a desonra é pior do que a morte. Ou seja, para Arjuna seria muito pior a desonra do que a morte no campo de batalha. Grandes guerreiros como Duryodhana, verso 35. Grandes guerreiros como Duryodhana, né, pensarão que você deixou o campo de batalha por medo. E aqueles que sempre te honraram com muito respeito, pensarão que você agora é insignificante para eles. Verso 36. Seus inimigos irão fazer piada de você com palavras duras, enquanto irão criticar as suas habilidades. Ó Arjuna, o que pode ser mais doloroso do que isso? 37. Ó filho de Kunti, se você for morto num campo de batalha, você alcança os planetas celestiais. E se você for vitorioso, você irá desfrutar o reino terrestre. Portanto, levante-se e lute com determinação. Então, Krishna diz para Arjuna, de qualquer forma, lutando, o resultado sempre será positivo, mesmo perdendo a batalha ou ganhando. Uma batalha justa, né? Na verdade, todos saem vitoriosos. Né? Aqueles que morrem alcançam o reino celeste, são purificados dos seus pecados, mesmo sem nunca terem feito nada de positivo, e aqueles que vencem a batalha desfrutam do reino terrestre, né, e da sua boa fama, né, de serem pessoas do bem. É uma fama positiva, claro. Verso 38. Considerando felicidade e tristeza, ganho e perda, vitória e derrota como sendo iguais, você deve se preparar para lutar. Dessa maneira, você não incorrerá em qualquer pecado. Verso 39. Ó filho de Partha, assim então, eu lhe expliquei este conhecimento chamado de Sankhya Yoga. Mas agora eu irei te explicar sobre o conhecimento a respeito da ciência de Bhakti Yoga.
através da qual você poderá se livrar de todas as amarras deste mundo material. Então aqui, no comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele diz que Krishna está concluindo a sua explicação do que é Sankhya Yoga, ou seja, o yoga através da análise de diferentes objetos, né? E depois ele diz que ele vai dar início à instrução de Bhakti Yoga. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele define o que é Sankhya Yoga através do verso Samyak Kayate Prakashyate Vastu Tattvam Aneneti Sakyam Samyaj Jnanam. Aquilo que ilumina de maneira adequada a natureza de um objeto é chamado de Sankhya Yoga. E Sankhya Yoga dá o conhecimento completo sobre a alma e sobre aquilo que não tem alma, ou seja, Atma e Anatma, né? A respeito da alma, o objeto eterno e vivo, e sobre os objetos que não são vivos, objetos que são inertes, ou imóveis, ou sem consciência. Então, isso significa Sankhya Yoga. E através do verso 12, do verso 30, do verso 31, do verso 38, né, Krishna, ele transmite todo o conhecimento da ciência que não está relacionada com a alma, né, na forma da ocupação dhármica, na forma da ocupação social, né. Depois, ele vai entrar na parte da alma, já na metade para o final do segundo capítulo, né. Então, aqui Gurudeva, ele cita um verso do Ishopanishad, Ishtavasamidam sarvam yat kincha jagatyam jagat tena tena bundita magridha kasya svidhanam. Tudo aquilo que move e não se move neste universo inteiro está permeado e é desfrutado por Parameshvara, ou o Supremo Controlador. Todos os objetos móveis e imóveis deste mundo são desfrutados somente por Parameshvara, por Deus. Ele é o grande desfrutador do mundo. As almas individuais, elas na verdade são servas de Deus. Elas devem se ocupar no serviço dele, usando este universo como um instrumento. E eles devem manter as suas vidas aceitando os remanentes de Deus. Então, o dever supremo das almas é prestar serviço amoroso a Deus, utilizando a sua propriedade, os seus bens, né, o seu desejo pessoal, né, para desfrute material, né, não o desfrute em si, mas usando o desejo de desfrute para o serviço de Deus, ou seja, fazendo com que Deus desfrute primeiro, né, oferecendo o fruto do seu trabalho, oferecendo os seus objetos, enfim, a sua energia, o seu tempo, oferecendo o seu amor, a sua atenção a Deus. Esse é o dever das almas neste mundo. Gurudeva cita outro verso do Ishopanishad. Kurvam meveha karmani jidjiveshatam samaha evam tyayi nanyateto stivna karma lipyate nare. Alguém pode aspirar por viver centenas de anos continuamente e deve continuar trabalhando dessa maneira, se esforçando. Mas, para esse tipo de trabalho, né, não existe nenhuma lei que possa permitir que isso aconteça. Ou seja, não há nenhum benefício para este homem que tenta simplesmente viver por viver neste mundo, mesmo que seja por centenas de anos. A razão de viver é servir o Senhor Supremo. Agora, Krishna, após descrever nesse capítulo de Sankhya Yoga, ele vai entrar no capítulo de Bhakti Yoga. Ainda temos alguns versos para concluir este capítulo 2, então a gente continua na próxima aula. E
em breve já começaremos a conversar e discutir mais sobre Bhakti Yoga, que é, na verdade, o principal objetivo do Bhagavad Gita. Ok? Que todos tenham um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.